E aí, pessoal, namastê. O assunto de hoje é não violência. Bom, o primeiro aspecto que eu queria destacar é o termo não violência. É um termo negativo. No hinduísmo, no yoga, é o ahimsa. E por que ele é oferecido dessa forma negativa? Por que a gente não fala de paz, por exemplo, que seria um termo positivo? O termo negativo, não violência, começa com não, é um termo negativo em que o polo positivo seria violência e o polo negativo, não violência. Então, a violência, a gente já percebe que ela dá o tom, né? Ela é a regra. E é como se fosse natural ser violento e se fosse necessário um esforço muito grande para ser não violento. As grandes religiões do mundo pregam a não violência. Judaísmo, cristianismo, islã, hinduísmo, budismo, as religiões de matriz africana. Mesmo assim, é um princípio muito pouco observado. E por que isso acontece? Bom, em primeiro lugar, porque o mundo é violento por natureza. Então, enquanto a gente está no ventre da mãe, né, a gente está recebendo oxigênio, alimento, calor, está tudo bem. Mas a partir do momento que a gente nasce, a gente percebe que é um mundo violento. É um mundo em que a gente tem que competir com 8 bilhões de pessoas para comer, por proteção, por amor. A gente compete com os outros animais também, os recursos naturais são escassos. Além do mais, a sociedade ela nos dá uma forma e a gente fala, olha, você tem que caber nessa forma. Só que a forma é quadrada e nós somos redondos, triangulares, nós temos outros formatos. Então a gente introjeta a violência da sociedade, a violência que vem dos pais, da religião, dos professores, da sociedade, e a gente se automutila e se modifica para poder caber nessa forma. Então esse é um aspecto muito pouco falado da não violência, porque geralmente quando a gente fala de não violência, a gente fala da não violência nossa em relação às outras pessoas, mas se fala muito pouco da violência nossa em relação a nós mesmos. Então nós, por mecanismos vários, inclusive, por exemplo, a culpa, que é um dos mecanismos que são implantados em nós através da religião, nós somos violentos com nós mesmos. Então nós nos punimos, né? Existem vários gatilhos de autopunição, de autossabotagem, né? Então nós impedimos a própria felicidade de uma forma inconsciente, através de uma violência interna que a gente nem percebe. Um aspecto interessante é que nós somos educados a reagir. O que é reagir? Reagir, né, é agir de novo. Então, quando eu reajo, eu sou como um espelho. Então, se alguém é violento comigo, eu sou violento com a pessoa. Se alguém me xinga, eu xingo a pessoa. Isso é reação. Né? Mas o que acontece com a reação? Imagina o seguinte, se eu dou um murro numa parede, eu machuco a parede, mas a parede também me machuca. Então, a minha própria ação, ela vai machucar o outro, mas ela também me machuca. Então, quando eu sou violento com o outro, essa violência atinge o outro, mas me atinge também. Então, o meu mundo é como um espelho meu. Então, quando eu sou violento com o mundo é violento comigo também. Então, se eu quero modificar essa situação, eu não posso reagir. Então, o que eu tenho que fazer no lugar é receber a ação, ressignificar essa ação, modificar essa ação e devolver uma ação diferente para a pessoa. Então, a reação ela é conservadora, porque ela conserva o mundo do jeito que ele é. Então, se eu sou violento, o mundo é violento comigo, e aí eu sou violento com o mundo, então fica sempre igual, não se modifica. Existe uma conservação da violência. Agora, quando em vez de reagir, eu ajo, né, eu elaboro, ressignifico alguma coisa e devolvo alguma coisa diferente para o mundo, eu estou contribuindo para que esse mundo melhore, para que esse mundo evolua. Então, eu deixo de ser conservador e passo a ser progressista, né? Eu trabalho pelo progresso do mundo. E eu gosto muito de uma analogia que eu pensei outro dia, da lata de tinta. Então imagina que eu tenho uma lata de tinta branca, né? E aí eu estou pintando uma parede. E aí todo mundo, conforme eu vou pintando a parede, vai repondo essa tinta com tinta branca. Então eu estou lá pintando a parede de tinta branca e as pessoas pondo tinta branca na lata. Mas se alguém colocar uma tinta de outra cor, por exemplo, uma tinta azul escuro, por mais que eu mexa na lata, a minha tinta vai passar a sair agora azul claro. E se alguém colocar uma cor vermelha na lata, a minha cor vai passar a ser lilás. Então, a ação das outras pessoas influencia
no meu impacto na parede. E por mais que a partir de agora todo mundo volte a colocar só tinta branca, vai demorar um tempo até que a tinta da lata volte a ser branca. Isso quer dizer o seguinte, que quando eu modifico a minha ação, em vez de reagir, eu ajo, né, de uma maneira modificada com uma pessoa, isso tem um impacto. Então a pessoa, quando eu ajo de forma não violenta, ela vai agir, né, vai reagir de forma não violenta comigo também, e provavelmente com o mundo. E esse impacto, ele é duradouro. Ele pode durar um dia, pode durar uma semana, pode durar um mês, pode durar um ano, ou pode durar toda a vida. Isso pode ter um significado tão profundo na alma da pessoa que ela, a partir desse meu ato não violento, ela vai ser menos violenta para o resto da vida. Quando a gente percebe isso, ou seja, quando a gente percebe que o mundo é violento, mas que a gente não precisa reagir, a gente não precisa devolver para o mundo essa mesma violência, a gente pode ressignificar a nossa ação. Quando a gente leva isso para o nosso dia a dia, a gente começa a identificar em diversas situações a nossa própria violência, a nossa ação reativa, e a gente começa a modificar essa ação, ela começa a ser menos violenta, e o mundo responde de forma não violenta para a gente também. Então a gente cria com isso um mundo de paz. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, sigam o nosso canal, deem um like no nosso vídeo e compartilhem com os amigos. Obrigado. Shanti Om.